E aí, Chacon, Mauro César, bem-vindos ao Canelada da Jovem Pan. Fala, Pedro Marques, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Canelada. Terminou há pouco, então, a vitória do Equador na estreia da Copa do Mundo, no primeiro jogo dessa nova fase, né, de Copas do Mundo, num país diferente, né, que vem enfrentando os desafios também de ser ali analisado pelo resto do mundo, como é que o Catar vai se comportar na Copa do Mundo. E a gente viu não só uma apresentação boa da seleção equatoriana com essa vitória, mas também uma organização muito boa aqui no entorno do estádio. Dentro nem tanto, né, Mauro César? Às vezes um pouco de confusão ali para mostrar o caminho para o torcedor. O que você viu aí dessa primeira partida, a organização que você sentiu aqui no Al Bayt Stadium, aqui em Alcor? Boa noite, Chacon, amigos que acompanham no estúdio e no Brasil e no mundo. Eles adoram grades aqui, isso aqui foi fácil constatar. O que tem de grade volta do estádio é um negócio de maluco, você fica dando volta para chegar. No primeiro jogo, acho que é um acesso até de zelo alguns aspectos, né? Mas no final acabou funcionando. Agora, o que me chamou a atenção, fora o jogo não chamou a atenção, né? Mas o que chamou a atenção, a gente conversava durante o jogo, né, Chacon? É que já no primeiro tempo, com 2-0 para o Equador, já tinha torcedor indo embora. No segundo tempo, você já percebia que uns 10, 15% do público não voltou. E lá pelos 35 minutos, já tinha ido embora. Muito estranho, a relação com o jogo me parece uma relação muito distante do que é a relação de um torcedor de futebol. O público local, talvez um público meio diversificado, mas assim, bem distante mesmo. Os equatorianos não, ficaram até o final, evidentemente, comemoraram lá a vitória do 2-0, importante, mas foi um jogo de abertura de Copa bem assim, fora do padrão, fora daquilo que a gente costuma ver em jogos de futebol, especialmente na abertura de um evento tão importante. Claro que ninguém quer perder, né? Mas sair com tanta antecedência, quando você espera tanto tempo para sediar uma Copa do Mundo, ganha essa oportunidade no primeiro jogo, faz isso, é o símbolo de que dinheiro não compra paixão. E assim, as coisas aqui são feitas de uma forma, às vezes, muito artificial, né? E eu imagino que boa parte desse público é um público que não tem muita identificação com a seleção, talvez nem com o país, né? Até porque a população aqui do Catar, ela é mais numerosa, a população de estrangeiros que vivem e trabalham aqui, do que de pessoas nascidas no país, né? Então, de fato, é um país diferente, é uma relação diferente, mas em campo vimos uma seleção muito fraca do Catar, talvez possa rivalizar com a da África do Sul de 2010, que o Parreira treinava, que foi eliminada na primeira fase, deverá ser eliminado na primeira fase, e um time que parece que piorou, né? Porque há 3 anos conseguiu ser campeão aqui continental, ganhou o título lá nos Emirados Árabes. Os dois países não tinham nem relações diplomáticas à época, havia um bloco aqui liderado pela Arábia Saudita que rompeu na época com o Catar, e o time parece que piorou de lá para cá, porque foi um time muito fraco que não conseguiu finalizar no gol, e a vitória do Equador poderia até ser um pouquinho mais elástico. 2-0 foi até barato pela diferença técnica entre os dois times. E poderia ser 3, né? O Ener Valencia, que marcou os 2 gols da partida, validados os 2 gols, mas também marcou um terceiro antes do 1-0, né? O gol que foi dado um impedimento. Poderia ser um hat-trick logo de cara aí para começar com o pé direito. Pelo menos o Equador tentou fazer o máximo de saldo possível, afinal a briga dele é com o Senegal pela segunda vaga, né, Mauro? O Senegal sem o Mané, né, aumenta evidentemente as chances que é o jogador que poderia desequilibrar muito para o time africano, faz com que as chances do Equador cresçam bastante. Só acho que o Equador perdeu a chance de repente buscar um placar maior, né? Uma goleada mais ampla. Era possível, porque digamos, se a Holanda vencer seus jogos e empatarem, os dois vão vencer, o time local, o Catar. O Equador venceu, o Senegal deverá vencer. De repente, o saldo de gols pode definir aí o empate, né? Quem pode jogar pelo empate, partindo do princípio que a Holanda consiga vencer os jogos. Acho que a Holanda é o time bem destacadamente mais forte. Acho que é o time até que pode ir longe na Copa do Mundo, tem bons jogadores, boa defesa. E acho que o Equador poderia ter feito um placar um pouco maior pela diferença entre as equipes. Enquanto vocês estão no calorão, viu? Nesse momento aqui no Catar, 9 horas e 25 minutos, uma temperatura de 23 graus, mais um vento bem forte, então tá esfriando, né? E cada dia que passa, deve esfriar mais. Estamos entrando no inverno. Aqui é a parte norte do mundo, né? Estamos a parte de cima da linha do Equador, então estamos vivendo o inverno. Mas é aquele inverno não tão inverno assim, principalmente durante o dia, Pedro Marques. Alô, velho Vamp, vitória do Equador no jogo inaugural dessa Copa do Mundo, 2-0, 2 gols de Ener Valencia. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Pedro, Bernardo, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos, né? 2 e 1 anulado, né? Quase ele sai com um hat-trick, né?
começou a Copa do Mundo, indo para minha segunda Copa aqui pela Jovem Pan. A nossa equipe lá, aqui, todo mundo aí. 8 anos de PAN? Não, porque 4 anos é 2 Copas, né? Sim. Ah, então... Não, que você já tem um tempinho de casa, né? 8 de casa, mas 2 Copas. Ô, louco. Aí sim. E aí, quer dizer assim, né? Começou o Equador, conversando aqui com o Pepe, vai até dar os números melhor do que eu. Esse Equador que começou a 1000, né? A equipe do Catar, a seleção do Catar que estava aí treinando, jogadores que jogam tudo no mesmo clube, mas muito abaixo, muito fraca, não incomodou em nenhum momento o Equador. O Equador sai aí no seu grupo, que tem Senegal e Holanda, que joga amanhã, né, abrindo 3 pontos, e sabendo que o Senegal pede um jogador muito forte, né, um jogador que todo mundo vê aí todos os finais de semana, que é o Sadio Mané, né? Por que não sonhar com a primeira vaga ou até mesmo a segunda, né? A equipe sul-americana forte, mas depois ela tem aí mais duas seleções aí favorita dentro do grupo, a classificação, mas a vitória de hoje dá uma tranquilidade para o Equador ver o que vai acontecer entre amanhã, entre Senegal e Holanda. Começou a Copa do Mundo no Catar, Fábio, Piperno, e aí, vitória do Equador, 2-0, não dá para contestar, né, Piperno? Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, boa tarde aos colegas. Não dá, realmente o Equador é muito melhor time que a seleção do Catar. O Equador, ele vem sendo subestimado há muito tempo, inclusive aqui na América do Sul. Converso sempre com o Vampeta aqui sobre o que a gente tem visto nas competições sul-americanas. O Equador hoje, quando a gente pensa em clubes aqui na América do Sul, ele é a terceira força. Os clubes equatorianos, eles têm sido muito melhores de 5, 6 anos para cá que os uruguaios, paraguaios, chilenos e tal. Então, vejam, e aí é claro que se você tem uma série de bons times no mesmo país, óbvio que esses times vão acabar revelando jogadores de bom nível. Agora, o Equador, ele tem um técnico que é um sujeito conservador. Eu acho o Gustavo Alfaro competente e conservador. Ele sabe jogar de uma forma cautelosa. É assim, por exemplo, no Boca e outros times que ele já dirigiu. O time dele dificilmente sai para agredir muito. A não ser quando tem uma diferença técnica grande, como era o caso de hoje. O Equador vinha de não tomar nenhum gol nos últimos 5 jogos, mas foi um período em que ele marcou só 2. Então não me surpreende também o Equador ter tirado o pé um pouco no segundo tempo, porque aí vai muito da filosofia do seu técnico. Mas mostrou que tem jogadores muito bons, especialmente os laterais. Tem o Plata, que é um jogador muito criativo no meio campo. Tem 2 atacantes de bom nível. O Ener Valencia jogou até a Copa de 14 aqui no Brasil, já é um veterano de seleção. Então, eu acho que é um time que briga por classificação desse grupo. A gente vai falar muito depois, porque eu não acho que a Holanda seja tão favorita assim. O Ener Valencia, que fez uma baita Copa do Mundo de 2014, hoje ele joga pelo Fenerbahçe da Turquia, destaque do jogo, 2 gols e detalhe. E foi uma malandragem também. Deu boa condição em 2018, quando ele simulou uma contusão para fugir do oficial de justiça num jogo válido pelas eliminatórias da Copa da Rússia. O que define o critério de desempate é o número de gols, né? O saldo de gols. Saldo de gols, né? 3.075 dias. O Equador não fazia um gol em Copa do Mundo há mais de 3.000 dias, porque ficou de fora da Copa de 18 e foi eliminado na fase de grupos de 2014. E o curioso é que em 20 de junho de 14, o Equador venceu Honduras por 2-1, com 2 gols de Ener Valencia, que hoje volta a marcar mais 2 vezes aí na história das Copas do Mundo. Nós estamos também com imagens ao vivo do lado de fora do Al Bayt Stadium, localizado em Al Khor, no norte do Catar. E aí, Bernardo Ramos, a sua análise do jogo. O Equador 2-0, deu o Equador na estreia da Copa. Bernardo. Muito boa tarde a todos, a você, Pedro, e aos companheiros. Eu acho que o Equador perdeu uma grande oportunidade nesse jogo de fazer saldo. Me parece meio claro que o Catar vai ser o saco de pancadas desse grupo A. Não só do grupo, mas da Copa do Mundo, né? É uma seleção que andou para trás em termos de desempenho. Se a gente pegar aqui como comparação, por exemplo, a Copa América de 2019, sim, o Catar disputou a Copa América de 2019. Então, acho que perdeu muito o desempenho. E aí é o seguinte, eu tenho que fazer uma crítica ao técnico Alfaro, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, quando ele é obrigado a tirar o Ener Valencia, autor dos 2 gols, né? Você já falou sobre isso. E aí ele coloca o Cifuentes para jogar. O Cifuentes é o meio-campista. Joga até no LAFC nos Estados Unidos. Então, ora,
precisando fazer saldo, ou em tese precisando fazer saldo. Ele tira um atacante e aí o Ener Valencia sofreu uma pancada lá no primeiro tempo, tal, não sei se é consequência disso, para colocar um meia contra o Catar. Então, eu achei uma alteração muito conservadora, assim, além de conservadora, uma alteração que não me parece ter feito muito sentido diante do contexto do jogo. O Catar vai jogar ainda, evidentemente, contra Senegal e Holanda, quer dizer, então vai virar uma briga por saldo ali. Eu acho, assim como o Piperno, esse time do Equador bom. É um time que a gente pôde até identificar no jogo de hoje. Tem muito jogo dependendo dos seus laterais, né? O que acontecia ali? O Mendes, meio-campista, descia entre os zagueiros, né? O Torres e o Hincapié. E aí o Estupiñán e o Preciado ficavam responsáveis pela criação, por vezes, do jogo pelo lado esquerdo, né? O Plata do lado direito muitas vezes fazia a ponta e o Preciado centralizava um pouco, né? No lado esquerdo isso acontecia com o Estrada, com o próprio Ener Valencia, abrindo pelo lado esquerdo com o Estupiñán, por vezes fazendo o jogador mais próximo ali à lateral, por vezes até centralizando. Então são dois laterais que participam bastante da criação do jogo. Mas antes do gol anulado, né, do Ener Valencia, esses dois laterais estavam muito recuados. Então acho que faltou um pouco de ousadia ao Equador, né? Se o Equador jogasse um pouco mais, no ritmo mais acelerado, acho que golearia a equipe do Catar. Então acho que perdeu uma grande oportunidade para fazer saldo de gols. E aí, não diria encaminhar a classificação, porque é apenas a primeira rodada, mas ficar bonito no Grupo A. No segundo tempo, administrou a vantagem que construiu nos primeiros 45 minutos. Ener Valencia, o grande destaque. Ele fez todos os gols do Equador desde 2014 e foi o único jogador da história da seleção a fazer 2 gols em uma Copa do Mundo. Em 14, ele marcou 3 vezes e em 2022, já no primeiro jogo, começou com o pé direito, 2 gols marcados e garantiu a vitória contra o Equador. Daqui a pouquinho nós vamos para o país da Copa conversar com o nosso pilhado, que já está em Doha, no Catar, com o nosso Giovanni Chacon e também com Mauro César Pereira. Informações da seleção brasileira, vamos falar bastante. Também da França, que perdeu Karim Benzema, bola de ouro, o melhor jogador do planeta, está fora da Copa do Mundo 2022. Mas antes, Catar 0, Equador 2, o jogo inaugural desta Copa do Mundo. Alô, Nilson César. E aí, Nilson, deu Equador 2-0 e o Catar estava perdidinho em campo, né? Visivelmente nervoso. Nilson, boa tarde. Rapaz, tudo bem, seu Pedro? Nós montamos um time lá no Clube de Campo de Sorocaba e nós vamos enfrentar essa seleção do Catar. Vai ser 4-0 para nós. Muito fraca, tá? Nós vamos fazer saldo, então? Nós vamos fazer saldo. Quem falou? O Bernardo que falou sobre saldo? Tem toda a razão, porque o Senegal se meteu uns 3-4-0, 4-0 Senegal. Vai obrigar o Equador a ganhar deles, né? Porque vai ficar com saldo melhor. Teoricamente, tem mais chances de fazer mais saldo do que fez o Equador. O Equador, ele no segundo tempo não jogou. E com 5 minutos, 10 minutos, eu falei pro Vampeta e pro Flávio, não pode administrar, tem que fazer saldo. Claro. Ele vai disputar com o Senegal a segunda vaga. Teoricamente, a primeira vaga do grupo será da Holanda. E a Holanda deve ganhar os seus 3 jogos. Deve ganhar do Senegal, deve ganhar do Equador e deve ganhar do Catar também com facilidade. Então eu não entendi mesmo o Equador porque tirou o pé no segundo tempo. Não entendi. Foi um erro que pode custar muito lá na frente, né? Mas eu fico triste porque na Rússia, eu me lembro, quando ninguém estava muito dando bola, quando estreou a Rússia, estreou com vitória, se eu não me engano, né? Goleando a Arábia Saudita, né? Aí houve um entusiasmo geral lá da torcida da Rússia, os caras começaram a se ligar na Copa. O que o coitado do torcedor do Catar vai se ligar nessa Copa com um time desse? Ele vai torcer para as outras seleções. Ele vai fazer a festa junto, porque o time dele é muito fraco, beira um time amador. Essa seleção do Catar, ela beira um time amador. Aquele lance de cabeça lá do jogador do Catar, o 19, que eu não lembro o nome dele. O Ali. Isso, o Ali. Mostrou exatamente o amadorismo do time. O goleiro muito amador também. Nossa, o goleiro é uma saiu piada. em todas as bolas e não encontrou nada. Uma piada. Então, beira amador, você viu? O cruzamento, o cara perdeu o tempo de bola pro cabeceio, Vampeta. É amadorismo total. Ele perdeu o tempo de bola no cabeceio, poderia marcar um golzinho. Mas, historicamente, os goleiros do mundo árabe terrível, né? São terríveis, são danadinhos. Né? São danadinhos. Não é novidade nenhuma. Bom, vai ser um saco de pancada o Catar e o Equador vai brigar com o Senegal. Vamos ver. Eu acho que o Equador vai ter que ganhar o jogo do Senegal, porque o Senegal vai fazer mais vantagem numérica para cima do Catar.
É o panorama desse grupo A da competição. A Copa do Mundo só está começando. Nós estamos com imagens do lado de fora do Al Bayt Stadium. Que é legal, hein? É. Que é legal, hein? Ó, tá todo mundo aí, ó, saindo, deixando o estádio. Você vê aí o torcedor do Equador bem animado com essa vitória. Metrô funcionando. O torcedor qatari com um semblante mais triste, mais pesado, né? Antes da gente conversar com o nosso Giovanni Chacon, com o Pilhado, com o Mauro César Pereira, nós vamos falar com ele, Bruno Prado, que está no estúdio de vídeo da Jovem Pan e vai passar a rodada de Copa do Mundo pra gente. Não é mesmo, Bruno? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Vocês falavam da tabela desse grupo, a disputa que pode ter entre Equador e Senegal. É até interessante que a gente olhe a sequência desse grupo, né? Já temos aqui a vitória do Equador 2-0 para cima do Catar. Amanhã teremos Holanda e Senegal, à 13h. E dá para ver que já na próxima rodada desse grupo, o Equador pega a Holanda, né? Pega a seleção teoricamente mais forte do grupo. E o Senegal pega o Catar, né? Imaginando uma disputa entre Equador e Senegal pela segunda vaga dentro de uma lógica, os equatorianos já terão a Holanda na próxima rodada e aí teria um confronto direto na última rodada, né? Equador e Senegal nesse grupo A da Copa do Mundo, né? O grupo A, que já teve esse resultado, 2-0 para a seleção do Equador e já classificação atualizada, né, com o decorrer da Copa, essa classificação vai ficando mais bonita, com números. Por enquanto, apenas esse resultado, o Equador vai a 3 pontos, 2 gols de saldo, o Catar fica com -2 e amanhã Holanda e Senegal vão estar em campo pelo complemento dessa rodada do Grupo A. É o nosso estúdio especial da Copa do Mundo. Muito obrigado, Bruno Prado. Já já você volta com mais atualizações e a gente vai ter esse painel interativo, informativo. Também vamos fazer várias simulações durante a Copa do Mundo nesse painel, já simulando as oitavas de final. A gente até comentava hoje mais cedo no pré-jogo, no esquenta da Jovem Pan para Catar e Equador, que a gente pode ter Argentina e França já nas oitavas de final, dependendo do que vai acontecer aí nos grupos das duas seleções. A França perdeu o Karim Benzema, tem a Dinamarca, que é fortíssima, que inclusive chegou a bater a França recentemente. Grande tradição em Copa. E se a França terminar na segunda colocação e a Argentina liderar o seu grupo, a gente pode ter sim França e Argentina já nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022.